Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a este curso sobre educação financeira. Meu nome é Estela Botelho, eu tenho 22 anos, sou aluna da Unicesumar, graduando em administração, estou no sexto semestre. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema fundamental, que é para melhorar, a nossa relação com o dinheiro. Gente, pode parecer que eu tô olhando pra lá e pra cá, é porque esse aplicativo é um aplicativo novo e a câmera é do notebook também no meio, então eu fico olhando um pouco pros lados pra poder dar uma olhadinha também nos slides, beleza? Mas vamos lá. O que é educação financeira, né? A educação financeira é uma ferramenta poderosa que pode transformar a sua vida. Com o conhecimento certo, a gente consegue alinhar, todas as áreas da nossa vida e com o dinheiro não seria diferente. O dinheiro é muito importante e ter conhecimento em educação financeira é muito importante para que a gente evite dívidas, para que a gente consiga construir um futuro melhor, tranquilo e mais seguro, beleza? Então, neste curso, a gente vai explorar conceitos essenciais, como a poupança e investimento, que foram os escolhidos por mim, porque eu acho esse assunto muito importante, ainda mais nesses dois aspectos, né, sobre poupança e investimento. Também vou abordar um pouquinho sobre reserva de emergência e os primeiros passos para a gente organizar as finanças, beleza? Vou passar aqui o slide. Então, o que a gente vai encontrar aqui no curso? O que é educação financeira, poupança e investimentos, reserva de emergência, exemplos de investimentos, passos para começar e erros comuns. O que é poupança? Então, a gente já entra aqui, nesse assunto sobre o que é poupança. Muita gente acredita que guardar dinheiro na poupança já é o suficiente. Mas será que isso é verdade? Como que a poupança será que funciona? Será que essas pessoas elas sabem disso? Vamos lá. Poupança a gente já lembra o quê? De poupar. Poupar dinheiro, guardar dinheiro. E a poupança é um dos instrumentos financeiros mais conhecidos e tradicionais, aqui no Brasil principalmente. Então eu decidi falar um pouquinho sobre ela. A poupança ela é uma aplicação financeira. Ela é oferecida pelos bancos, né? Então, o dinheiro que você deposita ali rende mensalmente com base em uma taxa atrelada, a Selic ou a TR, que é uma simples opção e também é muito acessível, né, para guardar o dinheiro. Então, por isso muitas pessoas têm esse hábito de guardar na poupança e muitas das vezes as pessoas são até um pouco rudes quando tentamos falar com elas sobre outros tipos de investimentos, porque elas não possuem um conhecimento adequado para que os olhos delas sejam abertos a novos horizontes de investimentos, né? Ela tem algumas vantagens e é isso que as pessoas buscam muito nela, mas ela não é tão como que eu posso falar? Ela não é tão indicada quanto alguns outros tipos de investimentos, tá? Então vamos lá. Quais são as vantagens dela? Baixo risco, isenção de imposto de renda, liquidez imediata. Ou seja, o que é liquidez? É você poder sacar o dinheiro a qualquer momento. Então você deposita ali, né? Faz seu investimento e você pode retirar a qualquer momento. Mas qual é o grande problema da poupança, então? A rentabilidade. A rentabilidade da poupança ela costuma ser muito, muito baixa. Então, em muitos casos, os rendimentos da poupança não acompanham a inflação. E isso significa que, com o tempo, o seu dinheiro pode perder valor. Então, por isso, existem outras opções mais vantajosas para investir. Então, é uma coisa no qual você tem que colocar na balança, ver ali o que cabe a você, né? O que é mais vantajoso para você. Além disso, também a poupança ela é coberta pelo FGC, né? Por ser um instrumento financeiro de um banco, e os bancos têm essa cobertura do FGC para alguns produtos, para alguns investimentos financeiros, né? E a poupança é um deles. Eu não sei se vocês sabem como funciona o FGC. Ele é um fundo garantidor de crédito. Ou seja, se você tem uma aplicação ali na poupança até 250 mil e o banco venha a falir, você está coberto, né, dentro daquele valor de 250 mil. Então, se você tiver 300 mil reais investidos na poupança,
e o banco quebrar, você só vai conseguir recuperar 250 mil. Se você tiver investimentos em 4 bancos diferentes, até 250 mil, você também recupera eles, tá? Porém, se você tiver em 5, 6 bancos, não vai ter como, somente em 4, até 250 mil. Passou disso também, você não consegue resgatar, né? Você não consegue reaver esse dinheiro. Então, aqui a gente já conseguiu entender um pouquinho melhor como, de fato, funciona a poupança, né? Agora a gente vai falar um pouquinho também, gente, sobre os tipos de investimento, tá bom? A gente pode começar a falar um pouquinho sobre essas alternativas, né, que a gente pode colocar no lugar da poupança facilmente. É só ter um pouquinho mais de conhecimento que a gente consegue fazer essas aplicações, beleza? Então a gente vai começar a falar um pouquinho, gente, sobre a renda fixa. Investimentos de renda fixa, elas são opções mais seguras, onde você já sabe, por exemplo, quanto você vai ganhar, ou pelo menos, né, tem uma boa previsão disso. Alguns exemplos são o Tesouro Direto, os CDBs, os LCIs, LCAs. Nesses investimentos você empresta um dinheiro para o banco ou para o governo e em troca recebe um retorno ao longo do tempo. É uma excelente opção, então, para quem busca segurança e previsibilidade. Vamos falar também um pouquinho sobre os fundos de investimento? Os fundos de investimentos, eles funcionam como uma espécie de vaquinha. Então, vários investidores colocam dinheiro em um fundo, em um cofrinho, e é administrado por um especialista. Esse fundo ele pode investir em renda fixa, em ações, imóveis, em outros ativos. Então, é bem amplo, né? É uma gama de investimentos aí dentro de um fundo de investimento. É uma forma prática, aliás, de você diversificar os seus investimentos sem precisar entender profundamente o mercado financeiro. A diversificação, ela se faz muito importante quando nós tratamos de investimentos. Por quê? Imagina que você concentre todo o seu investimento em uma única ação de uma única empresa. O que acontece com o seu dinheiro se essa empresa vier a falir? Será que você vai estar respaldado? Não. Por quê? Porque você concentrou todo o seu dinheiro em um único lugar. Então imagina agora se você tem um investimento em 10 empresas diferentes, em ramos diferentes, que isso também conta muito, e uma dessas empresas venha a falir. Você vai perder o dinheiro daquela dali, porém você tem 9 outros investimentos diversificados em ramos diferentes. Ou seja, você tem um respaldo financeiro, você não precisa ficar preocupado com esses outros investimentos. Porque se você tiver, por exemplo, 2 investimentos, 3 investimentos em empresas diferentes, mas que são do mesmo ramo, por exemplo, vamos supor que essas empresas elas trabalhem com petróleo e aconteça algo com o petróleo. Se valorizar, ok. Se desvalorizar, entende? Você tem que diversificar tanto o ramo quanto as empresas, quanto também os valores dos investimentos. Renda variável. Aqui entram os investimentos que podem trazer retornos maiores. Mas sempre que a gente fala em retornos maiores, a gente também vai esperar riscos maiores. Assim como a poupança possui baixos riscos, ela também possui baixa rentabilidade. Então, dentro disso tudo que eu falei para vocês, também existe uma coisa chamada API, né? Que é para a gente verificar ali como que é o perfil daquele cliente e quais riscos ele está propenso a seguir, né, a correr pelos investimentos. Que a API é a análise do perfil do investidor e ali a gente consegue saber se é um perfil mais arrojado, é um perfil mais tradicional ali que não quer correr tanto risco. Então, antes mesmo de investir, é importante a gente também fazer a API, tá? Então, a gente aqui corre maiores riscos, mas também maiores retornos, né? Na renda variável. Exemplos de renda variável são as ações, os fundos imobiliários e os ETFs. Então, quando você compra as ações, você está adquirindo uma parte de uma empresa. E se essa empresa cresce e se valoriza, o preço dessas ações também sobe. E você pode ganhar dinheiro com isso. E, além disso, algumas empresas elas pagam dividendos, tá? Que são uma parte dos lucros distribuídos aos acionistas. Mas, como o mercado ele oscila bastante,
A renda variável é mais recomendada para quem pode deixar o dinheiro investido por mais tempo, tá? E está disposto a assumir mais riscos. Então, vamos prestar atenção nessas coisas, tá bom? As ações, né, que representam pequenas partes do capital de uma empresa. Então, ao comprar ações, você se torna sócio e pode lucrar com a valorização dos papéis com dividendos. Embora tenham um maior potencial de retorno, envolvem riscos devido à volatilidade do mercado. Então, como eu falei para vocês sobre a diversificação, as ações também precisam ser diversificadas, né? E não é porque você se torna sócio que você vai chegar numa empresa querendo mandar nos funcionários, tá, gente? Não é assim que funciona. Então, vamos diversificar também os investimentos. A partir do momento que vocês começarem a entender melhor um pouquinho sobre o que é o que, como que faz realmente para investir, diversifiquem. Não fiquem em apenas um, tá? Aqui eu trouxe também, gente, uma tabelinha para vocês, pra gente ter uma alusão, né, sobre como a poupança e investimento se comportam frente a frente, né? Algumas diferenças. Então, baixo risco a poupança possui, mas os investimentos vai depender do tipo de investimento. Então, não são todos que possuem baixo e não são tantos que possuem alto risco, né? Rentabilidade alta, a poupança possui? Não. Por quê? Possui baixo risco, ela é atrelada a Selic, ETR, tem alguns critérios aí para que ela tenha um rendimento, mas ela não tem rentabilidade alta. E os investimentos vão depender também do tipo de investimento. Mas em sua grande maioria, o investimento, né, a taxa de retorno é bem maior do que a poupança. Possibilidade de perdas, a poupança não possui, até porque ela está coberta com o FGC, a não ser que o banco quebre e você tenha um valor acima do que o FGC consiga te ressarcir, tá? E os investimentos, eles sim possuem grande possibilidade de perdas. Mas os dois, né, tanto a poupança quanto os investimentos são acessíveis, são bem fáceis de você fazer, na verdade. Mas precisa de ter um conhecimento nem que seja prévio, tá bom? Básico. Vamos falar agora, gente, um pouquinho sobre reserva de emergência. A reserva de emergência ela é uma quantia de dinheiro guardada para cobrir despesas inesperadas, como problemas de saúde, conserto de veículos ou desemprego. É um dos pilares na educação financeira e proporciona segurança em momentos de imprevistos. Quem nunca passou por um aperto, né, no qual pensou assim, poxa, se eu tivesse um dinheiro guardado seria muito mais fácil. Às vezes a gente gasta dinheiro com o que não precisa, com lanches, com roupas, enfim, com coisas que a gente sabe que a gente não precisa, mas compra por impulso e acaba deixando de guardar um dinheiro que em determinado momento seria muito útil pra gente. Então, o que é recomendado? É recomendado guardar de 3 a 12 meses do valor das suas despesas mensais essenciais, dependendo da sua estabilidade financeira e da sua renda. Então, vamos supor, uma pessoa que é concursada, né? É um servidor público, estadual, federal, mas é concursado. Aquela pessoa ela tem sim uma certa estabilidade comparada às pessoas que trabalham em regime CLT. Então, se aquela pessoa ela não guardar dinheiro, no próximo mês ela sabe que ela vai continuar empregada, a não sei que ela faça uma besteira muito grande para ser exonerada do cargo. Mas, em comparação com uma pessoa que trabalha em regime CLT, ela possui muito mais estabilidade financeira. Então, ela sabe que aquele dinheiro dela ali todo mês está garantido. Ao contrário de quem é CLT. Então, assim, guardem dinheiro, tá? Calculem os gastos fixos de vocês mensais, essenciais, as contas que vocês precisam pagar, o tanto que vocês gastam com alimentação e o aluguel se vocês pagam. Isso é essencial. Sem isso, você não vive. Sem o dinheiro do aluguel, você é despejado. Sem o valor da alimentação, você não come, né? E sem o valor das suas contas, você fica sem água e sem luz. Então, calculem as rendas de vocês, aliás, as contas, os gastos fixos, e tentem guardar de 3 a 12 meses dessas despesas. Então, se você tem com essas despesas R$ 2.000, tentem acumular ao longo da vida 12 meses desses valores. Eu sei que para quem ganha um salário mínimo e com essas despesas gastam R$ 700, vão demorar, por exemplo, muito mais tempo para juntar o dinheiro. Mas junta, tá bom? Eu vou falar até sobre isso um pouquinho mais tarde, que tem pessoas que não começam porque acham que precisam de muito para começar. Às vezes você não vai ter dinheiro de início para fazer um investimento.
Mas a reserva de emergência, gente, ela chega a ser até mais importante do que o investimento. Apesar de que se você tiver um investimento e precisar, você pode retirar dependendo do tipo de liquidez, né? Mas é importante fazer os dois, tanto o investimento quanto a reserva. Se possível, comecem pela reserva, no qual vocês também podem deixar investido, tá? A reserva, para não deixar o dinheiro parado. Você não vai deixar, obviamente, na sua conta corrente. Então, apliquem aí em um investimento de baixo risco e de alta liquidez, tá bom? Normalmente, esse tipo de investimento não vai ter uma alta rentabilidade, mas você vai estar com seu dinheiro assegurado. Então, pode ser até em um CDB, tá bom? Passos para começar. Defina seus objetivos. Quais são eles? Qual o prazo definido? Quais são as suas prioridades? Planeje seu orçamento mensal. Utilize ferramentas de apoio para o orçamento. Defina seus gastos fixos e variáveis e defina o grau de importância dos gastos. E acompanhe, monitore as entradas, seus gastos, se necessário, recalcule a rota. Então, tenha em mente, saiba tudo que entra, tudo que sai, tudo que é desnecessário e tudo que é de fundamental, tudo que é extremamente necessário. Por quê? Porque se você precisar recalcular a rota, você já tem os números na ponta do lápis. Você já sabe por onde começar. Quando a gente não sabe com o que gasta o dinheiro, fica bem, bem difícil, tá? Da gente ter um controle maior sobre as finanças. Então, só de você fazer isso, você já vai estar bem à frente da maioria das pessoas. Um exemplo, tá? Bem simples, que todo mundo consegue fazer. Você sabe quanto você ganha, tá? Vamos supor que você tem um salário de 2.000. Você sabe quanto é seu aluguel, você sabe quanto é mais ou menos suas contas e mais ou menos quanto que você gasta de alimentação. Se você ganha vale alimentação, show! Já é um gasto a menos que você vai tirar do seu salário. Se você não ganha, você também tem que saber colocar ali na ponta do lápis para poder, né, fazer o controle aí com o que você vai gastar do seu salário. Então, vamos supor, você já pagou a conta de água, luz, internet, alimentação, aluguel, e vai jogando num grupo do WhatsApp, porque você vai saber com que você gastou o seu dinheiro, quais contas já foram pagas. E aí, se você comprar um pastel na rua, tu vai lá, o pastel, dia tal, hora tal. Normalmente o WhatsApp já cai com a hora e a data, né? Mas você bota o que você comprou e o valor. Porque depois, quando você for olhar seu extrato bancário, quando você der falta de algum dinheiro, você vai saber para onde foi, tá bom? Aqui agora eu trouxe também, gente, os erros comuns, tá? Ih, gente, agora que eu vi, ficou ali uma parte em inglês do slide que eu não editei, me perdoe. Nem sei o que tá escrito ali direito, mas o que importa é o que tá ali no meio, tá? Erros comuns. Achar que precisa de muito para começar. Não precisa de muito. Começa guardando 50, 100 reais. Já vai ser uma diferença no final do ano. Já vai ser um dinheiro que você não teria no final do ano. Então guarde, tá? Existem algumas formas também de guardar dinheiro que não são muito tradicionais, que eu não vou trazer aqui, mas que são para pessoas que não têm disciplina de guardar dinheiro, mas vocês têm, né? Então, vamos guardar o dinheirinho de vocês, que seja um dinheiro que vocês pensem que vocês não podem mexer, tá bom? Para que não fique desfalcado quando vocês precisarem usar. Não ter um planejamento financeiro. Ou seja, não estabelecer metas, objetivos, você só vai vivendo um dia atrás do outro, pagando as contas. E é isso. Então, não ter um planejamento financeiro, não saber quanto você quer guardar, quanto que você precisa quanto que você vai gastar com a viagem que você quer fazer daqui a alguns anos. Tudo isso, gente, faz parte de um planejamento financeiro. Tudo isso é muito importante. Esquecer de montar uma reserva de emergência. Nem preciso falar, né? Já falamos os motivos pelos quais precisamos ter uma reserva. Confundir investimento com apostas. Esse daí é bem, né, complicado. Tigrinho tá aí, né? Então, não apostem, gente. Não acessem esses sites, essas casas de apostas, tá bom? Não é saudável, não é investimento. Vocês muitas vezes vão perder muito mais do que ganhar. Inclusive, a taxa de suicídio está aumentando por esse tipo de aposta, tá? Então, muitas pessoas estão perdendo tudo com isso. Então, não percam. Não pensem que isso é fácil, uma forma fácil de ganhar dinheiro, porque não é. E também sacar o investimento poupança antes do tempo.
Não façam isso. Porque se você definiu aquele objetivo, se você definiu guardar aquele valor mensalmente, tem um porquê, tem uma razão. Então, não saquem o investimento antes do tempo, antes do prazo que você determinou, a não ser que seja de extrema emergência. Então, não tirem como eu fazia, né? Para comprar um sapato, para pagar o lixo que vocês estão usando, né? O limite da conta de vocês. Não façam isso. Deixem o dinheiro paradinho lá, rendendo. Façam um investimento, tá bom? E, gente, foi isso. Muito obrigada, né, pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido algo, tá? Que tenham tirado proveito disso. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a enxergar o dinheiro de uma forma diferente. Se você gostou, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. Se tiver dúvidas, pode me procurar no LinkedIn, eu vou deixar aqui embaixo. Muito, muito obrigada por me acompanhar até aqui, até a próxima. Precisando de alguma coisa, comentem aqui também, que eu vou responder vocês sem problema nenhum. E é isso, gente. Se quiserem fazer algum adendo, complementarem algo que eu falei, podem escrever aqui embaixo também. E eu também peço desculpas pela minha dicção, gente. Eu acho que já é o terceiro vídeo que eu gravo e não deu certo. E esse, graças a Deus, deu certo. Eu cheguei até o final. E é isso. Eu espero de fato que vocês tenham gostado e tenham aprendido algo. Se precisarem, contem comigo. E até a próxima.